Pelo Instituto Locomotiva e pelo Question Pro, mostra que 8 em cada 10 adultos acreditam que o uso de celulares nas escolas deve ser proibido. Entre os pais, 82% concordam com essa proibição, também apoiada pela maioria dos entrevistados sem filhos, no caso 72%, conforme divulgado pela Agência Brasil. Recentemente, o Ministério da Educação anunciou que está elaborando um projeto de lei para proibir o uso de celulares nas salas de aula. O tema também é debatido na Comissão de Educação e da Câmara dos Deputados. O levantamento identificou que 90% dos entrevistados concordam que as crianças de hoje em dia não querem mais brincar na rua por causa do uso do celular ou para assistir TV. Segundo a pesquisa, 69% acreditam que a idade ideal para ter o primeiro celular é a partir dos 13 anos, mas 86% acreditam que os jovens desejam ter um celular antes dessa data. Entre os efeitos negativos do uso de celular na infância, segundo os entrevistados, estão vício em tecnologia, aumento da ansiedade e depressão, problemas de sono, desempenho escolar prejudicado, dificuldades nas relações sociais e exposição ao cyberbullying. Para a gerente de pesquisa do Instituto Locomotiva, a pesquisa pode contribuir para a elaboração de legislações inclusivas sobre o tema. A pesquisa ouviu a sociedade como um todo, pois é preciso universalizar o assunto. Essa é uma questão que vai afetar toda a sociedade, todos vamos sentir os impactos do uso sem controle das telas. Bom, se nós, adultos, já não temos um controle muito eficaz das telas, a gente tem que se policiar, porque senão a gente gruda no celular o dia todo. Na verdade, muitos de nós. Quem dirá as crianças, né? As crianças, os adolescentes, eles não conseguem ter ideia dos impactos que isso vai gerar no futuro, não é mesmo, Guelph? Essa é uma questão polêmica, tá? Então, essa é uma questão também que tem diversas formas de você interpretar. Primeira coisa, a tecnologia ela está aí à disposição. Aqui fala sobre o uso dos celulares. Mas o uso dos celulares, para que especificamente? Né? Você pode usar o celular, por exemplo, numa aula para você aplicar uma metodologia ativa onde a pessoa ali vai estar aprendendo. Então, primeiro a gente tem que diferenciar a questão do uso da tecnologia, e a tecnologia é sim uma aliada à educação, se bem usada. Tá? Depois, um outro ponto que eu gostaria de destacar, eu desconheço o nível de debate ou de profundidade do tema nessa Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Tá? Mas é uma questão de proibição. Nós estamos falando em proibir, nós estamos falando de projeto de lei. Será que é uma questão de proibição? E outra coisa, até que ponto nós... Você mesmo falou, Poliana, nós muitas vezes precisamos nos controlar, nós que somos adultos. Será que não é uma questão também dos pais ou responsáveis, que aí é uma opinião minha, tem uma questão de educação. Eu sou pai e nós sabemos o quanto é difícil educar os filhos, controlar, conscientizar. Até que ponto essa fronteira é uma questão de acompanhamento dos pais ou de educação, até que ponto é uma questão de chegar numa lei. Só não pode se tomar umas ações muito diretas, muito rápidas, com aquele sentido. Vamos dizer assim, eu simplesmente entreguei os pontos e acho que uma lei vai resolver o problema. E a gente sabe hoje em dia que algumas proibições, muitas vezes, é cobertor curto. Você cobre a cabeça, descobre o pé. Você vai deixar de usar na escola, ele vai usar em outro lugar. Então, é um assunto bastante polêmico. Eu acho que não envolve só uma questão de lei, envolve uma questão também de educação e acompanhamento dos pais. Tem uma questão que a matéria que traz a respeito do acesso. Antes de 13 anos, depois de 13 anos. E no nosso convívio, a gente já viu pessoas que, muitas vezes, para você acalmar uma criança, você dá o celular com um joguinho. E ele não tem 13 anos. Outra coisa, a questão de não estar praticando esporte. Será que não é a questão do pai, da mãe chegar, trazer, conscientizar, levar também praticar esportes? Será que em casa nós estamos fazendo isso? Então, como eu falei, é uma questão ampla, polêmica e, em geral, tá, a tecnologia ela deveria ser usada assim. Para quê? Para apoiar a educação. Aí a gente entra também na questão da prática pedagógica do docente. E não estou dizendo que os docentes estão sendo mal
formados. Às vezes é uma questão de capacitação e treinamento. Será que nós estamos utilizando a tecnologia? Apesar de que, né, os professores que estão ali na ponta da sala de aula, eles que têm muitos problemas advêm de controle dos pais que chegam na escola, tá? Que eles também, é uma classe grande, é difícil controlar todos, e a gente percebe que eles ali precisam muitas vezes fazer coisas que eles precisam, que os professores precisam de capacitação também. Então é uma questão bastante ampla a ser discutida. Não sei se só uma questão de lei vai resolver a situação. Muito bem pontuado. Temos que acompanhar os próximos capítulos, como você mesmo disse, né? A tecnologia está aí a nosso favor. Eu acho que desde que dosado e usado com consciência, ela pode ser um aliado e não um inimigo. Exatamente. Por exemplo, aqui falar, eles não estão com problema de sono. Está com problema de sono que está deixando a criança usar o celular depois das 8 horas. É uma questão de controle de casa. Né? Uhum. E também o professor, ele não é para isso. O professor é para ensinar e para transmitir conhecimento. Ele não é para competir com o YouTube, não é para competir com Facebook, Instagram, TikTok. Ele não é para isso. O aluno tem que perceber por si, aí vai uma questão também do alunado, dos estudantes, que ele precisa estar ali na escola para ganhar conhecimento e que aquilo ali vai fazer uma diferença na vida dele. Não estou dizendo assim, o professor ele não deve se preocupar com isso, com rede social, se for o caso aqui de concorrência. Beto Medeiros, você tem filhos, como que você age diante de uma situação como essa? Eu tenho uma menina de 16 e é o que a gente tem visto, eu falo assim, por experiência de até visitar escolas da rede estadual, e aí o Guelph colocou muito bem isso aí. A questão não é simplesmente proibir, não é o fato. Então, o pensamento geral vai muito em cima disso, né? Vamos proibir e acabou o problema. E eu tenho visto alguns poucos professores louváveis, eles conseguiram fazer um contrato pedagógico com a sua sala, e aí quando os alunos chegam, colocam lá o celular numa caixinha, coloca lá, e esses professores têm tido resultado. Da mesma forma que pessoas também, quando entram em igreja, é normal hoje você vê a pessoa dentro da igreja, por exemplo, mexendo em celular. Outros pais já fizeram também os seus contratos pedagógicos com os filhos e falam assim, você pode usar à vontade. Na hora que começar a cerimônia, a gente para e depois você volta. E assim, é uma questão de conversar. Né? Inclusive, né, a discussão é muito ampla, daria para a gente fazer aí um programa só para falar sobre isso, e só pontuando aí, para finalizar, um documentário que tem, inclusive lá nas plataformas de streaming, chamado O Dilema da Rede, o Dilema das Redes, né? E que ali, se todos pudessem assistir o documentário, aí você vai entender como é que o game funciona, então a gente passa a usar o celular de outra maneira, como, por exemplo, personalizar o toque de notificação para você atender realmente as pessoas que você precisa atender. É bem lembrado, Beto. Essa série aí do Dilema das Redes, eu também já assisti. Eles têm, principalmente aplicativos de rede social, eles têm vários mecanismos para realmente ficar chamando sua atenção. E o que você tem que fazer, você tem que entender isso daí. Acho que a primeira coisa é a conscientização e não entrar nesse jogo. E, outra coisa que acho que é interessante, eu acho que é uma situação que envolve vários interessados. Acho que tem que ter um contrato, o Beto falou bem, o contrato do aluno em querer aprender, do professor também em desempenhar a função dele, da escola, da direção da escola, da secretaria estadual, o governo, e, enfim. São vários atores no cenário, né? Inclusive as redes sociais também. Eu acho que elas também podem aí fazer uma campanha, elas podem também conscientizar a respeito disso. Porque em algum ponto eles colocam assim, eles vão direto, não é nem na veia, na artéria. Eles falam assim, eles sabiam que ia acontecer isso que tem acontecido hoje. Você olha, o interesse das pessoas está onde? Em todo lugar. Você olha, né? Está ali. Então é questão de colocar um fluxo nisso aí. Exatamente. E ninguém está discutindo. Se for uma questão da lei, eu só gostaria de dizer o seguinte: a minha opinião é que a discussão precisa ser profunda. Não simplesmente chegar e falar a lei resolve. Eu acho que, tudo bem, se tiver que colocar uma lei, vamos colocar uma lei, mas que seja feita uma análise mais profunda que o caso merece.